Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. É uma alegria, mais uma vez, poder estar compartilhando da Palavra de Deus com os amados irmãos. Nós estamos aqui já encerrando o semestre aqui em Teresina, compartilhei isso com o pastor Paulo já. Na sexta-feira agora, amados, termina o semestre, se encerra o semestre. E pela graça de Deus, seremos aprovados em todas as disciplinas. Ainda faltam algumas notas para chegarem, mas creio que em todas as disciplinas seremos agraciados pela misericórdia do Senhor em ser aprovados. Que Deus seja glorificado em tudo isso. Também agradeço aos irmãos que durante todo esse semestre oraram pela nossa família, têm orado, têm nos abençoado financeiramente, têm lembrado de ligar para nós aqui. Saiba que isso é muito importante. Nós que estamos a quase 4.000 quilômetros de distância de Carazinho, dos familiares, dos irmãos que amamos, sempre é bom receber uma ligação, uma mensagem de carinho, isso é muito importante. Queridos, como me foi dada a missão hoje de compartilhar das Escrituras, eu convido você a abrir a Palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler Marcos, capítulo 1, do verso 40 até o verso 45. Eu tenho certeza que esse texto maravilhoso vai trazer uma grande mensagem para você de encorajamento, avivamento e alegria ao seu coração. Vamos ler o texto que diz assim, a palavra de Deus, Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao verso 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: fica limpo. No mesmo instante, lhe desaparecendo a lepra, e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Palavras da salvação. Vamos orar, meus queridos. Santo e amado Deus, nós te louvamos pela oportunidade que temos nesta quarta-feira à noite de ouvir a tua palavra. Se apenas lêssemos a tua palavra, já seríamos edificados. Mas pedimos agora a tua instrução através desse servo tão limitado, que possa ser boca do Senhor e que essa palavra possa ser transmitida com fidelidade e simplicidade para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o livro de Marcos, ele foi escrito por volta do ano 55 depois de Cristo. É quase consensual que foi o primeiro evangelho a ser escrito, o livro de Marcos. E que os evangelhos de Mateus e Lucas têm muitas influências literárias do livro de Marcos. Isso é algo para nosso aprendizado, não é? O livro de Marcos, o livro mais antigo. Mas embora ele tenha sido escrito há praticamente 2.000 anos atrás, nós acreditamos, nós crentes em Jesus, acreditamos, nós confessionais, acreditamos que a palavra de Deus é inspirada, inerrante e infalível, e que ela não muda, e que essa mesma palavra que trouxe transformação para o povo de sua época, ela pode muito bem ser transmitida de forma fiel e na dependência do Espírito Santo nos dias de hoje, sendo assim, produzir em nós grande transformação, avivamento, consolo e arrependimento para a glória de Deus. O texto que nós acabamos de ler nos apresenta aqui duas cenas muito distintas, e eu quero ser muito breve nisso. A primeira cena relata a miséria extrema a que um ser humano pode chegar.
Nós lemos aqui a história de um leproso, um homem cuja tradição dos judeus da época era considerado impuro, imundo. A lepra era considerada impura, um homem impuro, imundo, pecaminoso. A palavra lepra naquela época era usada para vários tipos de doenças, sendo elas contagiosas ou não, curáveis ou incuráveis. E por esse motivo, então, que quem era diagnosticado com lepra não somente era considerado impuro, mas também, olha só que interessante, também precisava se afastar da sua família, se afastar de um contexto da sociedade, porque ele era considerado impuro. E tudo isso traria ao leproso não somente o sofrimento físico, o seu corpo havendo transformações, a sua pele, o seu rosto, o seu corpo, a sua carne havendo transformações, mas também um sofrimento psicológico, um sofrimento emocional, porque afinal de contas, esse homem considerado impuro, ele precisaria se afastar, como eu disse, da sua família, do contexto da sociedade, ficar isolado. Era considerado uma doença gravíssima, que tornava então a pessoa um morto-vivo. Imagine só. A cura da lepra, naquela época, era considerada, meus queridos, como uma ressurreição. Para os judeus, algo impossível. Eu falei aqui que o texto ele nos apresentava duas cenas distintas, não é? A primeira seria a miséria que um homem pode chegar, como eu acabei de falar, mas a segunda confere na compaixão e a graça que podemos receber. Quero a partir daqui então, pela graça de Deus, me concentrar em algumas atitudes desse leproso e tirar algumas lições para a nossa vida. Você olhou desde o início da tarde o post que a nossa irmã Carol, de forma muito bela, fez e colocou nas redes sociais, aonde o tema da nossa mensagem seria: para onde o sofrimento te conduz? Muito interessante esse tema, não é verdade? E depois dessa breve introdução que eu falei sobre o leproso, sobre a graça de Deus, sobre a miséria a que esse homem acabou sendo acometido, alguns fatores que nos levam, algumas atitudes desse leproso que nos levam a pensar e tirar algumas lições. Para onde o sofrimento te conduz? É fato, meus irmãos, que por muitas vezes nós nos sentimos como esse leproso. Não é verdade? Você que está aí na tua casa agora assistindo, está em outro local, você há de concordar comigo que todos nós, em um momento da nossa vida, podemos nos sentir como esse leproso, sozinhos, abandonados, em profunda angústia e sofrimento. Passaremos por isso em alguma etapa da nossa vida. Distante muitas vezes daqueles que amamos, sem poder abraçar, sem poder tocar, sem poder beijar. Mas ao mesmo tempo que o texto nos mostra aonde a depravação total nos levou, ou seja, na miséria total, a graça de Deus, ela pode nos conduzir aos seus pés, aos pés do Mestre, aonde de lá nós recebemos cura, tratamento e restauração. Veja o exemplo desse leproso. O leproso, em primeiro lugar, ele teve determinação. Determinação. Acompanhe comigo o verso 40. Começa assim: aproximou-se dele um leproso. Esse homem leproso, queridos, no contexto histórico da época, ele venceu o medo, o julgamento das pessoas. Porque naquela época um leproso, como eu falei, ele precisava se isolar. Ele tinha uma determinada distância que ele poderia chegar das pessoas. Ele não poderia ter contato físico com ninguém. Mas ele venceu o medo, o julgamento das pessoas. O leproso aproximou-se tanto de Jesus, diz o texto, ao ponto do Senhor poder tocá-lo. Ou seja, chegou na frente de Jesus. Esse homem ele não ficou ouvindo as opiniões do mundo.
Quais são as opiniões que o mundo nos dá muitas vezes quando estamos em período de grande sofrimento? As pessoas podem dizer, é assim mesmo, isso acontece, faz parte, meu querido. Você não ouve isso? Faz parte. Infelizmente não tem o que fazer. Talvez esse leproso recebeu esses infelizes conselhos. Não tem o que fazer, leproso. É assim mesmo, isso acontece. Mas esse leproso, ele não se escondeu, mas ele correu em direção a Jesus. E a gente tira algumas aplicações já de imediato. No dia do sofrimento, não corra de Deus, mas corra para Deus. Não fuja de Jesus. Não fique enclausurado na sua dor, na sua angústia. Não fuja de Jesus, mas no dia do sofrimento, prostre-se aos pés de Jesus. O sofrimento precisa te conduzir aos pés de Jesus. Porque Ele mesmo diz em Mateus 11, 28, você conhece esse texto, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse texto nos apresenta lições tremendas, queridos. O leproso não somente teve determinação, mas o leproso demonstrou humildade. O texto ainda diz no verso 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Olha só, para onde o sofrimento te conduz. O leproso demonstrou humildade. No dia do sofrimento, ele aproximou-se de Jesus, rogando-lhe de joelhos. E isso é lindo, meus irmãos, porque diz o texto que esse homem não se achegou a Jesus de qualquer forma. Olha só, queridos, ele não se chegou a Jesus de qualquer forma. Ele estava desesperado. Esse homem estava distante da sociedade, da sua família. Ele estava sofrendo. Esse homem tinha dores. Mas ele mesmo desesperado não se chegou diante de Jesus de qualquer forma, pedindo pela cura. A multidão o cercando, mas ainda assim ele manteve uma postura de humildade e reverência diante do Mestre. Ele se ajoelhou, prostrou-se com o rosto em terra e adorou o Senhor. Ele reconheceu assim a majestade do Senhor, o poder e a soberania de Deus em meio ao processo de miséria. Porque adorar ao Senhor é muito mais do que se alegrar com as coisas que Ele faz, com as bênçãos que Ele nos dá, mas é maravilhar-se por aquilo que Ele é, não somente pelas bênçãos que Ele nos dá. Porque embora nós queremos a cura, a nossa primeira atitude, aprenda isso hoje, embora nós queremos a cura, a nossa primeira atitude deve ser de adoração, de adoração. A gente percebe também aqui no texto que o leproso ele teve fé. Sim, ele teve fé. Aproximou-se dele um leproso, rogando de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Olha a fé desse homem. Percebe que o texto nos mostra que o leproso não se chegou a Jesus com dúvidas. Se percebe, consegue perceber no texto? Mas com a convicção de que apenas Jesus poderia curá-lo. Ele tinha convicção de que Jesus podia todas as coisas e que para Jesus não havia impossíveis. Porque a fé, ela vê o invisível, amado. A fé vê o invisível e torna o possível impossível. Porque pela fé nós podemos viver o sobrenatural de Deus e ver a glória de Deus se manifestando. A fé fez com que o leproso, com reverência, com humildade, saísse daquela miséria para o gozo em Deus e a alegria nele. É essa atitude que você deve ter no dia da aflição, no dia do sofrimento. O sofrimento deve te conduzir a uma humildade, a uma reverência e a fé no Senhor Jesus Cristo, entendendo que somente Ele pode te tirar desse estado de miséria, de dor e de sofrimento.
Outra lição tremenda que nós aprendemos com o texto: o leproso, ele demonstrou submissão. Ainda no verso 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. E eu chamo a tua atenção agora para o início da frase desta oração: se quiseres. Interessante isso, né? Porque o leproso, em meio àquela dor, ao sofrimento, ao desespero total, ele não chegou a Jesus exigindo algo, como se a culpa dele estar naquela condição de miséria fosse do próprio Filho de Deus, fosse de Jesus. Portanto, se a culpa fosse de Deus, de Jesus, ele deveria fazer alguma coisa para consertar o seu suposto erro. Mas não foi dessa forma que o leproso se chegou ao mestre. Ele chegou com submissão, dizendo: mestre, se quiseres, se tu quiser. O leproso chega a Jesus em atitude de submissão e não decreta, mas ele roga: se quiseres, podes purificar-me, Senhor. Ele não fica reivindicando direitos, percebem? Mas ele clama por misericórdia. Ele não fica impondo condições ou algo do seu querer, mas demonstra plena submissão à vontade soberana de Deus. Isso é tremendo. Como nós percebemos, queridos, ao ler o texto, o leproso foi curado por Jesus de forma milagrosa. Nós lemos até o verso 45, curado de forma extraordinária. Houve ressurreição daquele que estava morto. Jesus curou o leproso, não somente o seu físico, mas o seu emocional e a sua vida espiritual. Aquele homem recobrou a saúde e a sua dignidade. E para concluir, eu te pergunto mais uma vez, depois de tudo que você ouviu nessa noite, para onde o sofrimento te conduz? Jesus ainda hoje, queridos, Ele continua curando os enfermos. Jesus ainda hoje, queridos, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e é o fim de todas as coisas. Jesus ainda hoje continua limpando os impuros. Jesus ainda hoje continua restaurando aqueles que estão com as suas esperanças mortas. Coloque a sua causa aos pés de Jesus. Isso tudo com determinação, com humildade, com fé e com submissão. Porque somente Jesus pode restaurar a sua vida, a sua família e a sua saúde. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te convido para a gente orar e logo após eu quero tocar uma canção. Vamos orar, amados. Santo e amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque ela é tremenda e ela anima os nossos corações, mas não somente isso, ela nos conforta, ela nos alegra, ela nos leva aos teus pés, ao centro da tua vontade, nos ensinando, nos corrigindo e nos mostrando que nada sai do controle do Senhor, que o Senhor é soberano e que dependemos do Senhor para todas as coisas. Pedimos as tuas bênçãos sobre cada pessoa que está assistindo essa transmissão. Que o Senhor cure as suas enfermidades, sejam elas físicas, espirituais e emocionais. Conforte seus corações, alegre-os, anime e leve-os cada vez mais aos teus pés. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, como vocês sabem, aqui em Teresina, o nosso seminário, o STNL, nos ensina muitos hinos. Nós, a Igreja Presbiteriana, temos 400 hinos que foram escritos para serem cantados, hinos muito lindos. Mas também aqui no seminário nós temos aprendido a cantar salmos. Olha que legal. E eu quero, juntamente com vocês, ensinar, você que já sabe, cante junto, o Salmo 1. Você vai ver que
É um salmo muito lindo, a melodia muito linda, eu achei muito legal, nós temos cantado na igreja e eu quero compartilhar com você esse salmo. Salmo 1, se você quiser pode abrir a tua Bíblia no Salmo 1 e acompanhar a canção. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e como as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Vamos do início? Bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amada igreja, que Deus muito abençoe cada um de vocês, povo do Rio Grande do Sul, Carazinho, a IPC. A saudade é grande, mas a graça do Senhor tem nos sustentado. Saiba que vocês estão sempre nas nossas orações. Grande abraço, Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.